Fala galerinha do Estudante Sabichão, hoje a gente está aí com a nossa terceira aula do curso de Geometria Plana e antes de mais nada eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal, tá? O Estudante Sabichão, ativarem o sininho, tá bom? E também, seguirem a gente lá no Instagram, Estudante_Sabichão. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso conteúdo. Eu vou falar para vocês a definição, tá, de segmento de reta e semirreta. Eu vou dar duas definições, a definição informal e a definição formal. Lá na nossa primeira aula do curso de Geometria Plana, eu havia dito que a gente pode pensar intuitivamente na reta como um conjunto de infinitos pontos, no qual ela não teria nenhum início e nem teria um fim, né? Ela se estenderia por toda a infinidade. Tá bom? Segmento de reta, a gente na nossa definição informal pode pensar como um pedaço dessa reta. Se eu tiver um pedaço da reta que tem um início e que tem um fim, esse é o segmento de reta, tá? Então é um pedaço da reta que tem um início e que tem um fim. A definição formal ela é dada da seguinte maneira: dado dois pontos distintos, A e B, a reunião do conjunto desses dois pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles, então é o conjunto de todos os pontos que estão entre A e B, esse é o segmento de reta. A gente usa como notação para identificar um segmento de reta as letras A e B, né? Que são as letras que são as extremidades desse segmento e uma barrinha em cima. Então, como eu acabei de falar, o ponto A e o ponto B aqui, no segmento de reta, eles são chamados de extremidades desse segmento. E os pontos X que estão entre eles são chamados de pontos internos a esse segmento. Semirreta. Da mesma forma como o segmento de reta, a gente pode pensar na semirreta da seguinte maneira. Dada a reta, né? Se a gente tiver um pedaço da reta que tem um início, mas que não tem um fim, essa é a nossa semirreta. Essa é a nossa definição informal. Já a definição formal é a seguinte: dado dois pontos A e B distintos, a reunião dos segmentos de reta AB com o conjunto de todos os pontos X, tais que B está entre A e X, é a semirreta. E essa aqui é a notação para semirreta. A gente identifica como os pontos A e B e em cima a gente coloca uma seta que aponta somente para um lado. Lá na reta, a notação de reta é dada pelos pontos A e B e em cima a gente coloca uma seta que aponta tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui a nossa seta ela aponta só para um lado. Aí quando você lê essa definição aqui, muitas vezes isso causa confusão. O que isso pode causar? Você pode pensar da seguinte maneira: a reunião do segmento de reta AB com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X. Isso é semirreta. Então você pode pensar num ponto X aqui, depois de B, e achar que esse segmento de reta de A até X é a semirreta, mas não é. Nota que quando a gente usa essa notação aqui em conjunto, é o conjunto de todos os pontos X que satisfazem essa proposição. Ou seja, que proposição? B está entre A e X. Então, quando eu digo isso, na verdade eu estou falando de um conjunto de infinitos pontos, tá? Todos os pontos que estão aqui depois de B obedecem a essa proposição do conjunto, tá? Então estão dentro desse conjunto. Então semirreta ela tem um início no ponto A, mas ela não tem um fim. Já o segmento ele tem um início e tem um fim. E aí a gente também pode falar da posição entre dois segmentos, tá? A gente vai falar que dois ou mais segmentos são consecutivos quando eles compartilham uma extremidade. Então, por exemplo, aqui, no nosso exemplo, os segmentos A e B e o segmento B e C, eles são consecutivos. Por quê?
eles compartilham a extremidade B, aqui, ó, em comum, né? Eles compartilham para os dois segmentos, tá? Da mesma forma, o segmento MN e o segmento NP são consecutivos, porque eles compartilham de uma mesma extremidade N. E aí eu pergunto a vocês que estão assistindo a nossa aula, o segmento R e T e o segmento S e T, eles são consecutivos? Aqui, na verdade, eu escrevi errado. Ó. Isso aqui é o segmento R e S. O segmento R e S, ele é consecutivo ao segmento S e T? A gente vê que o exemplo é parecido com esse, né? Mas eles não são iguais. Então a pergunta é, o segmento RS é consecutivo ao segmento ST? Apesar do segmento ST estar em cima do segmento RS, sim, eles são consecutivos, porque eles compartilham de uma mesma extremidade, que seria a extremidade S, tá? Então esses dois segmentos, eles são sim consecutivos. Segmentos colineares. Então o nome já é intuitivo, né? Colineares. Eles estão numa mesma linha, eles estão numa mesma reta. Então, se dois segmentos estão numa mesma reta, a gente diz que eles são colineares. Então, aqui os segmentos A e B, AB, né? E o segmento CD, eles são colineares. São segmentos colineares porque eles estão numa mesma reta R. Da mesma maneira, o segmento MN e o segmento NP estão numa mesma reta, então são colineares. Igualmente, né, o último exemplo, R e S e ST são colineares, porque eles estão numa mesma reta. Só que aí você pode se perguntar, ué, aqui, nesse primeiro exemplo, sim, eles são colineares, mas a gente percebe que o ponto B e o ponto C, eles não são iguais, né? Eles são distintos. Então, esses dois segmentos, eles são colineares, mas eles não são consecutivos. Eles não compartilham de uma mesma extremidade. Já esse outro exemplo aqui, eles são colineares e eles são consecutivos. Igualmente, o último exemplo, são colineares e são consecutivos. Tá? Segmentos adjacentes. O segmento adjacente, para ele ser adjacente, ele tem necessariamente que ser consecutivo e colinear. Essa é a primeira implicação. Tem que ser consecutivo e tem que ser colinear. E o que mais ele tem que ser? A interseção entre esses dois segmentos tem que ser um único ponto, tá bom? Então, segmentos adjacentes são segmentos consecutivos e colineares que têm por interseção um único ponto. Já que no segmento consecutivo, a gente percebe o quê? Que eles têm que compartilhar uma mesma extremidade. Então, eles vão se interceptar, esses dois segmentos vão se interceptar numa extremidade, né? Essa extremidade é o único ponto que a gente tem que ter de interseção, tá? Qualquer outro ponto que tenha de interseção significa que não são adjacentes. No nosso exemplo aqui, ó, nesse caso aqui, a gente viu o quê? Que ele compartilhava de uma mesma extremidade, então ele é consecutivo, mas ele tinha vários outros pontos dentro da reta RS, então eles não são adjacentes. Tá? Então vamos ver aqui o exemplo. O segmento M e N e P, eles são adjacentes. Por quê? Como a gente viu aqui, ó, no nosso primeiro caso, eles são consecutivos. Como a gente viu aqui no nosso segundo caso, eles são colineares. E como a gente vê aqui no último caso, o único ponto de interseção entre eles é o ponto N. Tá? Então eles são sim adjacentes. Eles são colineares, eles são consecutivos e, por conseguinte, eles são adjacentes. Tá? Já no nosso exemplo, como eu referi aqui no nosso exemplo dos segmentos consecutivos, a gente viu o quê? Que o segmento ST ele está
totalmente contido dentro do segmento RS, né? Então, além da extremidade, os pontos internos de ST estão em comum com o segmento RS. Então, ele, apesar de ser consecutivo, apesar de ser colinear, ele não é adjacente. Então, a gente ficou com a nossa terceira aula aí do curso de Geometria Plana. Até a próxima.